Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Qual é a Jogada? E o Qual é a Jogada de hoje é como jogar o grande colecionador de brinquedos. Isso mesmo, gente! O grande colecionador de brinquedos é um jogo da Estrela. É um joguinho super legal, sabia? Você vai colecionando brinquedos. Eu já fiz um unboxing dele. Corre lá dar uma olhadinha, depois você volta aqui, tá? Nesse jogo nós temos 66 cartas, 6 biombos coloridos, um carrinho de leilão, 36 fichas de negociação, um peão VIP e o nosso livro de regras. Esse jogo você joga de 2 a 6 jogadores e a idade para ele é de 10 anos em diante, tá? O tempo é mais ou menos uns 30 minutos por aí. O objetivo desse jogo é você ser o jogador que tem mais pontos no final da partida, nas suas coleções. Bom, vamos lá para nossa preparação. Primeiro nós vamos pegar, gente, nossas cartas de site, ó, de leilão, que são essas cartas aqui com letras. Essas cartas vai de acordo com a quantidade de jogadores que está jogando, ok? Vou dar exemplo aqui com 3 jogadores. Então aí a gente vai pegar a A, a B e a C, tá? Mas se tiver mais jogadores, você vai colocando assim, ó, A, B, C, D, E, F. Então, se tiver 6 jogadores, você coloca todas as suas cartas. Se tiver 4, você coloca até D. Se tiver 5, até a E. Se tiver 2 jogadores, é A e B, ok? Vou colocar 3. Então, vamos até a C. Essas cartas aqui vocês não vão utilizar, então elas podem voltar para a caixa do jogo. Elas vão ficar assim, ó, ao alcance de todos os jogadores. Uma fileirinha, tá? Em seguida, vamos pegar o nosso carrinho e colocar aqui, ó, em cima da carta A, que já tem o desenho do carrinho aqui, ó, como vocês podem ver. Então, a gente deixa em cima dela. Antes de continuar, gente, numa partida de 6 jogadores, você vai retirar todas as moedinhas de número 1 aqui, tá? Das nossas fichas, que não vai ser utilizado no jogo, essas moedas. Essa aqui, ó. Bom, agora cada jogador vai escolher a sua cor e vai pegar um biombo para você. Vou escolher o amarelo, o branco e o verde. Esse biombo aqui, gente, você vai dobrar aqui, ó, e vai deixar na sua frente. Dessa forma assim, ó, na sua frente, para que as suas fichas fiquem aqui, tá? Em seguida, vamos pegar as nossas fichas de dinheiro e as nossas fichas de negociações, da mesma cor do seu biombo. No caso aqui, gente, eu tenho 3 jogadores só, então eu vou pegar só as fichas A, B e C, as fichas de negociação. O resto, que é D, a E, a F, a gente não vai utilizar nesse jogo aqui, porque a gente só tem até a 3 jogadores e até a C. No caso do dinheiro, você pode pegar todos eles com 3 jogadores. Se for 6, o dinheiro de número 1 você retira do jogo. Bom, como eu falei, o seu dinheiro e suas fichas vão ficar aqui atrás do seu biombo, para que nenhum outro jogador possa ver as suas fichas e o seu dinheiro. Agora nós vamos embaralhar nossas cartas de brinquedo. Vamos lá. Numa partida de 2 a 5 jogadores, cada jogador vai receber 6 cartas de brinquedo. Numa partida com 6 jogadores, cada jogador recebe 5 cartas somente. Então vamos pegar aqui 6 cartas para cada jogador. Essas cartas aqui, gente, é que vai determinar o número de rodadas do jogo, tá? Então, no caso, vamos ter 6 rodadas aqui. O restante do nosso baralho vai formar uma pilha de compras pro leilão. Então, vou deixar bem aqui, ó, para não atrapalhar. Assim, nós já estamos preparados para começar a jogar. O jogador que vai começar o jogo é o jogador que tiver mais brinquedos antigos na sua casa, tá? Ao todo, temos aqui 12 brinquedos diferentes nas nossas cartas, tá, gente? Que tá dividido em décadas. Década de 60, 80, 90, 70 e vai até o 90 mesmo.
As cartas, gente, elas vão pontuar no final da partida. Todas elas pontuam. Mas aqui no jogo nós temos cartas que têm uma ação imediata, que é no caso, por exemplo, essas duas cartas aqui, ó, Batata Quente e também essa aqui, ó, o Máximos. Essas cartas são de ação imediata que você pode imediatamente fazer a ação dela que está ali, mas calma lá que você já vai entender qual ação é essa. Então vamos lá jogar esse jogo aqui, gente. As rodadas desse jogo são divididas em duas etapas, gente, que é a fase de coleção e a fase de leilão. Primeiro nós começamos com a fase de coleção, que é o jogador fazer o quê? Ele olhar para suas cartas e escolher um brinquedo. Então você vai olhar as suas cartas e ver qual coleção você quer ter nos seus brinquedos. Como vocês podem ver, ó, cada carta ela tem uma forma de pontuar no final do jogo. No caso dessa aqui, ó, da Zic Zac, você ganha 3 pontos para cada década de 70 que você tiver na sua coleção, tá? Aí você pode ir observando cada carta e o que ela faz para ver qual brinquedo você vai querer ter na sua coleção. Ó, essa aqui é a Batata Quente que eu falei para vocês, que é uma ação imediata. Já vou explicar. Esse é o Máximos. Esse aqui é o Ferrorama, que é cada década de 70 mais uma década de 80, ou seja, uma dupla. Então aí você vai observando elas e escolhendo uma carta de brinquedo que você quer para sua coleção. Vou escolher uma aqui para os nossos jogadores. Quando você escolher, você guarda para você por enquanto, tá? Até os outros jogadores também escolherem. Quando todos os jogadores já tiverem escolhido suas cartas, eles vão baixar essas cartas na sua frente ao mesmo tempo, tá? Vamos supor que eu estou aqui com o meu biombo e a minha carta é esse brinquedo que eu escolhi. Então, ao mesmo tempo, todos os jogadores vão colocar essa carta na sua frente em 45 graus. O que é isso? Assim, ó, viradinha desse jeitinho assim, ó. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, gente. O primeiro jogador, né, o jogador que vai começar o jogo, ele vai ficar com esse boneco aqui, tá? Com um bonequinho VIP. Mas aí você me pergunta, por que a carta tem que ficar assim, Rosana? É que essa carta, quando você coloca nessa fase, ela foi recém-baixada. Ela só vai ser virada no sentido normal quando você baixar uma nova carta, tá? Então ela permanece assim até que você baixe uma nova carta na sua coleção. Nesse momento, gente, se um jogador jogou uma carta de ação imediata, é agora que ele vai fazer essa ação, que são as cartas que eu mostrei para vocês. Essas duas cartas aqui. Então vamos só dar um exemplozinho aqui. Ó, vamos supor que esses dois jogadores escolheram um brinquedo que tem a ação imediata. Então depois que eles baixaram elas, eles imediatamente fazem essa ação. Eu já vou explicar para vocês a ação das cartas. Não vou falar disso agora, tá? Mas saiba que é nesse momento que você vai fazer a ação dessa carta. Ah, mas uma dica, gente, bem importante. No começo do jogo, as cartas que têm ação imediata, elas são meio fracas, vamos dizer assim. Então, evite baixá-las no começo do jogo, tá? Mas, né, é claro que se você tiver ali uma estratégia que possa utilizar essas cartas no começo, vai em frente. Ah, uma coisa também que pode acontecer no jogo, gente. No caso, eu demonstrei aqui o exemplo de dois jogadores terem a carta de ação imediata. Se caso isso acontecer mesmo, de dois ou mais, né, no caso, jogadores baixarem e tiverem cartas imediatas, a primeira pessoa a resolver a ação é o jogador que está com o peão VIP, tá? Mas vamos supor que o jogador que tá com o peão VIP não colocou uma carta de ação imediata. Como que resolve? É o jogador que tá mais próximo à esquerda desse jogador que tá com o peão VIP, ok? E aí nessa ordem vai resolvendo essas ações, tá? Das cartas de ação imediata. E aí assim nós encerramos aqui a nossa fase
fase de coleção. Então a fase de coleção é você escolher um brinquedo, baixar ela e fazer a ação imediata caso precise, tá? É só isso a ação de coleção. E aí a gente começa a nossa fase de leilão. Como que a gente vai fazer isso, gente? A fase de leilão se inicia com um dos jogadores colocando uma carta para cada site aqui na nossa mesa. Se eu tenho 3 sites, né, que são essas cartas com letras, eu vou colocar 3 cartas aqui, ó, cada uma embaixo de um site, ó. Se eu tivesse o D, o E, o F, eu ia colocar em cada uma delas. Nesse momento, cada jogador secretamente, ele vai olhar as cartas e vai escolher uma que ele queira comprar. E aí o que ele faz? Ele vai escolher uma ficha de negociação, que é a letra do site em que está a carta que ele quer, e um dinheiro que ele pretende investir nessa carta. Então vamos supor que o nosso jogador verde aqui, a carta dele é cada década de 90. Ele quer a carta do site B. Então ele vai pegar a sua fichinha B, vai separar ali com ele e vai escolher um dinheiro para investir. Ele pode investir a quantia que ele quiser, tá? Vou investir vamos pôr ali, ó, Vamos supor que o amarelo, vamos ver, a cada década de 70, ele precisa. Aí essa hora é a hora que você vai olhar para sua carta que você escolheu para ver se dá certo de completar o que ela pede ali, tá? Se não der, gente, não tem problema. Escolhe qualquer uma e compra. No caso do amarelo, ele vai escolher a e eu vou investir 2. O branco, ele precisa de décadas iguais, então eu tenho aqui uma 80. Vou também escolher a. O branco também vai escolher a. Vamos lá. Vou investir 3. Aí todos os jogadores vão pegar a sua ficha de negociação e a sua moedinha, vai colocar em uma de suas mãos, aí todos vão pôr a mão assim, ó, esticar as mãos assim, vamos supor que aqui tem mais uma, temos 2 mãos aqui de 2 jogadores. Aí ao mesmo tempo eles vão mostrar as suas fichas. Ó, uma coisa importante, gente, todos os jogadores são obrigados a dar um lance, tá? Então não tem essa de você não querer fazer isso, você tem que dar um lance mesmo que seja em uma carta que você não queira, tá? Que você não precise. Aí, nesse momento, os jogadores vão começar a resolver e ver o que cada um quis comprar. Começando pela carta A. Quem que quer a letra A? Temos 2 jogadores aqui, ó. O jogador que deu o maior lance é quem vai ficar com a letra A. No caso, foi o branco. Então, ele vai pegar a carta dele, vou colocar aqui. Esse jogador aqui, eu já vou dizer o que vai acontecer com ele, como ele também investiu na A, já vou dizer, pera lá. Vamos para a B. Quem investiu na B foi o verde, então ele pega a carta para ele. E aí sobrou somente a carta C. No caso desse jogador aqui, ó, que foi o único que escolheu o B, ele compra ela independente do valor que ele investiu, tá? Por 1, por 2, 3. Ah, importante também, quando os jogadores vão comprando as suas cartas, eles deixam ela exatamente de ladinho antes de colocar nas suas coleções, até que todos os jogadores tenham resolvido seus leilões, tá bom? O jogador que conseguiu comprar a carta do site A, ele vai pegar este carrinho aqui, vai ficar com ele, no caso foi esse aqui, até todos os jogadores resolverem os leilões. Caso dê empate, gente, vamos supor que esses 2 jogadores aqui, ó, investiram 2. Os 2 investiram 2. O que acontece? O jogador que tiver com o peão VIP é quem fica com a carta, tá? No caso aqui, nenhum dos 2 tem o peão VIP. Aí entra aquela forma que eu falei lá no início do vídeo, que é a pessoa que está mais próxima à esquerda do jogador que tem o peão VIP, tá? No caso aqui, ó, seria o amarelo, então ele ficaria com a carta. Mas como eu já tinha pego o número 3, eu não vou fazer isso agora, tá?
É só para explicar para vocês que é dessa forma que se resolve. Mas e as pessoas que perderam o leilão no caso desse jogador aqui, o amarelo? O que acontece? Esse jogador, ele vai ficar com as cartas que sobraram. Mas aí como que vai ser? Se tiver mais jogadores, gente, vai começar pelo jogador que tiver dado o lance maior entre os perdedores. No caso aqui não temos outro jogador, então esse jogador ele vai simplesmente pagar por essa única carta que está aqui mesmo, tá? Mas se tivesse mais jogadores, era na ordem do maior lance até o menor lance, tá? Para ver quem que ia comprar o quê. É possível que dê empate ali também, e aí é resolvido da mesma forma, gente. É quem tiver com peão ou quem tiver sentado mais próximo à esquerda dele. Aí o que vai acontecer? Nesse momento todo mundo já comprou as suas coisas, já foi resolvido o leilão. Essa ficha de dinheiro aqui, ó, ela vai ficar na frente do seu biombo, gente. Deixa eu pegar a verde mesmo. Você vai deixar ela na frente do biombo, tá? Essa ficha de dinheiro não volta mais para você. E aí as fichas, né, de negociação voltam para você. E aí esse jogador aqui, ele devolve o carrinho e pega o peão VIP para ele. Então agora o peão VIP é do branco. Agora que todo mundo já comprou suas cartas, já foi resolvido tudo o leilão, a pessoa já pegou o carrinho, quer dizer, já pegou o peão, aí sim, esses jogadores vão colocar essas cartas recém-baixadas. Vamos pegar essa carta que tá recém-baixada, deixar aqui, ó, de ladinho. Essa carta vem pra cá, porque agora essa é a carta recém-baixada, tá? Essa aqui já está dentro da coleção. No caso, essa aqui também faz parte da coleção, mas é uma carta recém-baixada. Ah, nesse momento agora, gente, é a hora de cada jogador olhar para sua carta. Se tiver alguma ação imediata, é esse o momento de realizar essas ações, tá? No caso aqui, não temos nenhuma ação imediata. Então, o que acontece depois que você já executou a ação imediata, ou se não tem, o que acontece? Nesse momento, todos os jogadores vão pegar o seu montinho de cartas, todos eles, e vai passar para o jogador à sua esquerda, o montinho de cartas. Ou seja, esse aqui vem para esse aqui vem para o branco e do branco vem para o verde. E aí assim começa novamente uma nova fase de coleção, que é o jogador escolher qual carta ele quer. Escolhemos todas as nossas cartas. Aí, antes de baixar elas em 45 graus, a gente pega essa carta aqui, que tá aqui. A gente coloca do ladinho da nossa coleção ali, ó. E aí, ao mesmo tempo, todos os jogadores baixam suas cartas em 45 graus. Aí, nesse momento, a gente resolve a ação imediata. No caso, temos duas ações imediatas aqui, que é o verde e é o amarelo. Nenhum dos dois tem o peão, mas quem está mais próximo à esquerda dele, no caso aqui, ó, seria o verde. Então, o verde vai realizar a ação primeiro. Ok, realizou a ação, aí sim a gente parte para a nossa fase de leilão, que é um jogador colocar uma carta aqui. E aí os jogadores vão ver quais cartas eles querem comprar, separar as suas fichas de negociação e uma ficha de dinheiro. Ok, todo mundo coloca as suas mãozinhas no meio, abre e mostram suas fichas. Vamos resolver o A. Quem que investiu no A foi somente o amarelo, então ele já fica com essa carta aqui para ele. Aí a fichinha vai lá para frente do biombo, como eu falei, mas aqui o meu tá aqui, e pega o carrinho também, ó. O B, quem que investiu no B? O verde, então ele já pega essa cartinha aqui para ele, o dinheirinho vai para lá. E o C foi o branco, então essa cartinha já fica aqui do ladinho. Nesse momento, nós colocamos essas cartinhas que estavam aqui na nossa coleção ali e a gente baixa a nova carta. Aí, baixamos as nossas novas cartas. A gente resolve as ações imediatas nesse momento. No caso, não tem nenhuma. A gente vai trocar a mão novamente.
E aí assim você vai jogando até que acabem as moedas da mão dos jogadores. No caso são 6 rodadas, como eu falei pra vocês, né? Ó, até que não tenha mais moedinhas na mão dos jogadores. Quando a última moedinha for colocada ali, é a hora em que vai se iniciar a fase de pontuação, que é a fase de contar os pontos. Nesse momento, cada jogador deve ter a mesma quantidade de brinquedos na sua coleção, que é 12 cartas, 12 brinquedos para 2 a 5 jogadores e 10 cartas de brinquedos na sua coleção para 6 jogadores, tá? Nesse momento, os jogadores com maior coleção de brinquedos diferentes ganham 10 pontos já, gente, a mais de bônus. E aí você vai fazer a sua pontuação e o jogador com mais ponto é considerado o grande colecionador de brinquedos. No caso, se der empate na pontuação, o jogador com mais cartas de batata quente é quem vai ganhar o jogo. Se persistir o empate, o jogador com mais carta Falcon, que é essa carta aqui, ó. A batata quente, gente, essa aqui, ó, batata quente. O Falcon é esse aqui, se persistir o empate. Mas se ainda der empate, os jogadores resolvem com o jogador que estiver com o peão VIP, aí ganha o jogo, tá? Bom, gente, como é que você inicia a fase de pontuação? Vamos lá, eu vou distribuir cartas aqui, ó. Aí, vamos supor que nós temos aqui a nossa coleção. Cada jogador tem a sua coleção. Uma dica na hora da pontuação: separar as nossas cartas por décadas. Então vamos lá, tenho aqui 60, vamos colocar aqui. Tenho 70, 80 eu não tenho nenhuma. Bom, esse jogador aqui já não tem muitos brinquedos diferentes, então ele não vai ganhar 10 pontos de bônus. Nesse momento é a hora que você vai começar a contar cada carta. Quando você tem cartas iguais, o ponto dobra, tá? A pontuação dobra porque são 2 cartas. No caso, vamos começar com a década de 60. A década de 60 é cada década de 90 você ganha 3 pontos. Então já prepara o seu bloco, já prepara o seu telefone para você fazer as contas, porque vai precisar, gente. Vamos lá. Temos aqui então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 cartas de décadas de 90. Então 5 vezes 3, 15. Você marca lá 15 pontos. Aí vamos para a nossa próxima década, que é igual à carta de cima. Então, mais 15 pontos, totalizando já 30 pontos ali. O Falcon, gente, você só vai pontuar com ele se você tiver uma dupla de Falcon. Ou seja, se eu tivesse mais uma, ó, eu iria ganhar somente 14 pontos. Por quê? Eu não ia somar esse Falcon com esse Falcon, tá? Isso não existe aqui. Para essa carta, você não dobra o valor, ok? Porque o objetivo dela ali é você realmente ter uma dupla. Então, você tem uma dupla, você só vai ganhar 14 pontos. No caso dessas outras, você soma assim, tá? Ok? Você dobra o valor. Mas como eu não tenho, ó, eu não vou ganhar 14 pontos, eu não vou ganhar nada. Então essa carta aqui, ó, ela foi totalmente inútil na minha coleção. Essa carta de 90, que é o brinquedo Hero Quest, é um conjunto de década de 60, 70, 80 e 90. Aqui falta uma década de 80. Então eu não vou ganhar 7 pontos porque eu não tenho o conjunto fechado, tá? Completo aqui. Não ganho nada por ela também. No caso da batata quente, ela é o seguinte, ó, ela tem aqui várias estrelinhas. Se você tiver uma carta de batata quente, você ganha 3 pontos. Se você tiver 2, 7, se você tiver 3, 12, 4, 16, 5, 20 pontos. No caso, eu tenho só uma, eu ganho 3 pontos. Então, eu tenho 15, 30, 33, acho que é isso, gente. No caso dessa daqui, a cada 70, então eu ganho mais 3 pontos por ter uma carta 70. Então, 33, 36.
No caso dessa aqui, eu não tenho o conjunto dela, que é igual essa, também não vou ganhar nada. E no caso dessa também é igual essa, também não vou ganhar nada. Então, finalizei ali com 33 pontos. E aí, assim, você vai fazendo as suas pontuações, gente. No final, quem tiver mais pontos ganha, ok? Bom, gente, agora eu vou explicar um pouquinho de cada carta pra vocês. Vamos começar aqui, ó, com a década de 60, com a carta Autorama. Essa carta aqui, gente, no final da partida, o jogador com mais cartas de Autorama ganha 10 pontos. E o jogador com menos cartas Autorama perde 10 pontos. Ai, como assim, Rosana? Vamos supor que temos ali um jogador com 3 autoramas, um jogador com 1 e um jogador com nenhuma carta autorama. O jogador com mais cartas autoramas, que é o que tem 3, vai ganhar 10 pontos. O jogador que tem uma carta autorama, ele não vai ganhar e nem vai perder nada. Já o jogador com 0 cartas, ele vai perder 10 pontos. 0 cartas de autorama também perde pontos, tá, gente? Então, durante o jogo, tenta pelo menos colocar uma carta ali de autorama, tá? A ferrorama, ela não tem nada de diferente, ela é o que tá escrito aqui mesmo. Para cada dupla de década de 70 e 80, você ganha 5 pontos ali durante o seu jogo. A Suzy também, ela vale 3 pontos para cada carta de década de 90 na sua coleção. O Falcon, como eu já falei, ele vale 14 pontos por cada dupla, tá, gente? Então o Falcon, ele é a única carta que ele não vai dobrar o seu valor por cada carta que você tiver dele. Ele é só por dupla. Então se você tiver uma carta dele, não vale nada, gente. Assim como se você tiver 3 cartas do Falcon, você vai ganhar somente por uma dupla, você não vai ganhar mais por aquela carta a mais que você tem, ok? Se caso você tiver 4 cartas, aí sim vai dobrar 14 mais 14 pontos. O Pula Pirata, ele vale 3 pontos para cada carta de década de 80 na sua coleção. A Feijãozinho vale 5 pontos para cada dupla de 60 e 90 na sua coleção. Vamos para a década de 80, começando aqui com o Máximos, gente. Essa carta aqui, ele tem o ícone de ação imediata. O que acontece na ação imediata dele? Quando essa carta aqui entrar lá na sua coleção, o que você vai fazer nessa carta aqui? Você vai pegar uma ficha de moeda descartadas. Ó, essa aqui são as fichinhas descartadas do verde, que tava ali. Vamos pôr aqui, ó. Tenho aqui 4 fichas descartadas na frente do meu biombo, tá? Eu posso pegar qualquer uma delas, menos a ficha que eu usei para comprar essa carta aqui. Vamos supor que eu acabei de comprar essa carta aqui, ó, por 3 no leilão. Então não vale pegar ela, tá? Tem que ser as anteriores. Então eu posso escolher qualquer uma dessas para colocar aqui em cima da minha carta. Essa é a ação imediata que você faz com essa carta aqui. No final, gente, na hora da pontuação, essa fichinha vai permanecer ali, tá? Você deve deixar ela ali pra na hora da pontuação. O que você vai fazer? Vai somar esse valor que tá aqui, ó, 2 mais o valor do dinheiro. Então aqui já tem, ó, pra você ver, ó, o número 2 mais um dinheirinho que tá mostrando ali. Então é 2 mais 6 nesse caso, que dá 8 pontos, tá? No começo do jogo, gente, lá quando eu falei pra vocês evitarem de baixar uma carta com ação imediata, é possível que você baixe essa carta e não tenha nenhuma moeda aqui, ó, pra você pegar, porque não aconteceu nenhum leilão. O que acontece? Não vai acontecer nada nessa ação porque não tem moedas pra você pegar. E aí no final da pontuação aqui, ó, ela vai valer somente 2 pontos, tá? Ah, uma coisa importante
importante, essa carta aqui, ó, batata quente, ela permite você trocar de carta com outro jogador. Já vou explicar melhorzinho ela. Se caso, durante o jogo, essa carta aqui for pega por uma carta de batata quente, vamos supor que esse jogador branco tem essa carta na coleção dele. Esse jogador aqui baixou essa carta ali, então ele precisa fazer a ação dele. Ele quer pegar essa carta para ele pode pegar e essa moeda aqui vem junto, tá? Então passa a ser do jogador que trocou a carta. O Pogobol não tem nada de diferente, ele vale 3 pontos para cada década de 60, para cada carta no caso. No caso da Tip, também não tem nada de diferente, ela vale 6 pontos para cada 4 cartas iguais. Inclusive essa carta aqui também vale. Agora vamos lá para nossa batata quente, que é essa carta aqui, gente, da década de 90. Como eu já adiantei, essa carta aqui permite que você troque de carta com uma outra pessoa na ação imediata. Como você vai fazer isso? Quando você baixar essa carta, no caso ela tá lá recém-baixada, né? 45 graus. No momento de fazer a ação imediata, você vai escolher qualquer carta de qualquer jogador que não esteja recém-baixadas em 45 graus, tá? Que já esteja lá no montinho da sua coleção. Você pode trocar por qualquer carta. Um exemplozinho aqui, gente. Vamos tirar aqui, ó. Tenho 3 cartas aqui, ó. Eu peguei a batata quente, então me permite pegar as cartinhas da pessoa. Vamos colocar uma recém-baixada aqui, ó. Então essa carta me permite pegar a carta da pessoa. Vamos supor que eu quero essa carta aqui. Peguei a carta dela, vou dar essa carta para ela. Essa carta vai ficar com ela, gente. O jogador que está recebendo essa carta aqui, ele não vai poder também fazer a ação imediata, porque ela só vale uma vez. Essa carta aqui, ela vai imediatamente para esse lugar aqui. Então essa carta aqui vem para a coleção e essa que foi trocada vai para lá. E caso mais de um jogador no momento do jogo baixar a batata quente e tiver que trocar cartas, a ordem de quem vai pegar a carta de quem é feita pelo peão, tá? Da mesma forma do desempate. Quem tiver com o peão é o primeiro a pegar e depois quem tiver com o mais perto da esquerda dele é o segundo e aí assim vai indo, tá? Mas uma coisa importante, gente, toma cuidado nesse negócio de trocar cartas, porque faça isso se você precisar muito de uma carta mesmo, porque no final, essas cartas aqui, como eu falei pra você, a batata quente, ela vale pontos no final, então se você ficar trocando com os jogadores, você no final vai estar dando pontos pra ele. Se você tiver uma, você ganha 3 pontos, 2, 7, 3, 12, 4, 16, 5, 20 pontos, tá? Então, quanto mais você troca carta aí com alguém, você vai estar, na verdade, dando pontos pra ele no final, hein? Temos aqui a nossa Zig-Zag, que também não tem nada de diferente. Ela vale 3 pontos para cada carta de década de 70. E temos o nosso Hero Quest, que vale 7 pontos para cada quarteto, ó, de décadas. Aí, nesse quarteto tem que ter década de 60, 70, 80 e 90, tá bom? E é isso, gente. Essas são as ações e o que as nossas cartas fazem durante o nosso jogo. Gente, temos algumas variantes para jogar esse jogo aqui. A primeira variante é modo oculto. Quando você descarta suas fichas de moedas aqui na frente do seu biombo, ó, você vai escondê-las, tá? Você não vai ver. Nas regras diz para você virar elas para baixo. Como as moedas têm dupla face, ó, não tem como fazer isso. Mas é possível você jogar essa variante. Se você descarta suas cartinhas ali, ó, é só você não olhar na hora que você for pegar uma moeda, por exemplo, para colocar lá na carta do Máximos, onde você coloca uma moeda. Então você pode pegar, mas você vai pegar no modo
modo oculto, tá? E aí você não vai saber o valor que você vai colocar nessa carta. É só nesse momento que faz diferença essa variante, tá? Temos uma outra variante aqui, que é a variante para 2 jogadores, gente. Nessa variante, você vai preparar o jogo como se fosse para 3 jogadores, normalmente. Aqui assim, ó, 1, 2, 3. O terceiro jogador será um jogador neutro, que é chamado de bot aqui nas regras, tá? O nome dele é bot, mas você pode chamar como você quiser, tá? Esse bot, ele será controlado pelos 2 jogadores, tá? Ele vai servir um pouco para atrapalhar os 2 jogadores e no final ele não pode vencer, ok? O jogo, ele procede igual com as seguintes regras. Manter sempre as cartas do bot viradas para baixo. Vamos supor aqui, ó, ele tem 6 cartas, o bot tem. As cartas da mão dele, no caso, vai ficar o tempo todo viradas para baixo. E também as cartas de moeda e de negociação. Então, como que ficaria? Ó, vou colocar aqui para vocês poderem enxergar. Para facilitar, né, a vida dos jogadores, vamos colocar as moedas desse lado aqui e as fichas de negociação desse lado, para na hora que eles tiverem que pegar, eles saberem qual é. Só que eles não vão ver, eles só vão saber onde tá cada um, para eles conseguir pegar a ficha de negociação e ficha de moeda. Para não acontecer de pegar 2 moedas, por exemplo, ao invés de pegar uma de negociação e uma de moeda, entendeu? E aí o biombo dele vai ficar numa posição onde os outros jogadores não vão enxergar as moedas dele também e nem as fichas de negociação, tá? Na fase de coleção, gente, os jogadores eles vão intercalar entre eles para controlar e ir pegando as cartas do bot, tá? Ou seja, na hora de escolher assim, ó, o jogador que vai escolher da vez, né, que vai escolher, ele vai pegar qualquer carta da mão do bot e aí vai abrir na mesa, no lugarzinho que deixaram ali pro bot, claro. E aí que eles vão ver que carta que é, tá? No caso de baixar essas 2 cartas aqui, ó, de ação imediata, a batata quente você não vai trocar, tá? O bot, no caso, não troca. Os 2 jogadores podem fazer normalmente essa ação imediata. Mas quando for baixada pelo bot, essa ação, ela é anulada, tá? No caso da carta Máximos, essa carta aqui sim vale. Eles vão pegar a ficha mais alta que o bot gastou, que tá na frente do biombo do bot, e colocar sobre essa carta aqui. E aí na fase de leilão, gente, funciona daquela forma que eu ensinei. Os jogadores vão pegar uma ficha de negociação e uma ficha de moeda sem ver, pra apostar na carta aqui pelo bot, tá? Aqui das cartas do site. No caso de empate, o bot ele nunca ganha, gente. E ele também nunca vai pegar o carrinho da carta A, mesmo que ele tenha comprado a carta que estava no site A, tá bom? Ele nunca vai ficar com esse carrinho. Aí na hora da pontuação, o bot, ele participa normalmente, gente, dessas cartas aqui, ó, de autorama. Ele pode ser considerado o jogador com mais cartas dessa aqui para tirar ponto dos outros jogadores. Ah, ele também não ganha os 10 pontos por ter mais brinquedos diferentes na coleção dele. Aí no final você só vai observar mesmo as cartas de autorama do bot. E aí quem tiver o maior número de pontos entre os 2 jogadores é quem vai ganhar, tá? Temos uma outra variante também, que é do leilão estratégico, gente. Essa é opcional para 3 jogadores, mas que também pode ser jogado dessa forma na variante de 2 jogadores, tá? Como que funciona? Quando você vai baixar cartas aqui, ó, colocar cartas aqui no site, ao invés de colocar uma só, você vai colocar 2 cartas em cada site. Aí, a pessoa que venceu o leilão, vamos supor aqui a A, ele vai pegar as 2 cartas que tá ali, ele vai escolher entre as 2 cartas que ele quer
e vai ficar somente com uma e descartar a outra no final aqui da nossa pilha de compras. Então é praticamente só isso que muda, mas que pode ser bom, né, essa variante aqui no caso. Gente, eu achei esse jogo aqui bem diferente. Ele me lembrou um pouquinho do Mixtapes, onde você também monta coleções, enfim. No geral, eu gostei desse joguinho aqui. Eu me diverti com ele, achei bacana esse negocinho de montar brinquedos e de montar a coleção de brinquedos, enfim. Diz aí o que você achou desse jogo aqui, se você gostou, se você já jogou ele. Bora bater um papo sobre o grande colecionador de brinquedos. E caso você queira adquirir o seu, vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, tá, gente? E você já sabe, se você gostou, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no nosso canal se você é novo. E o Qual é a Jogada vai ficar muito feliz. Eu vou ficando por aqui, gente. Um beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!